Pronto, então boa noite, pessoal. Boa noite mais uma vez, né? Boa noite. Hoje a gente está iniciando a nossa penúltima oficina do Garoa no Campo 3. Passa rápido, não sei para vocês, mas para mim passa ligeiro demais esse programa. Quem dera tivessem mais oficinas, mais mentorias, até o período da incubação, né? Porque aí vocês não ficariam parados. A oficina de hoje vai ser sobre modelos de receita e precificação. A oficina é muito importante, né? É a partir dela que a gente vai começar a analisar onde é que a gente vai ganhar dinheiro em cima da nossa ideia, né? Em cima da solução de cada um. E precificação. Eu acredito que algumas startups aí estão no momento de precificar quanto é que custaria para eu colocar essa ideia em prática, né? E muitas vezes não sabe por onde começar. Inclusive, até uma startup veio essa semana tirar uma dúvida comigo justamente sobre isso. Eu pedi para ela esperar a oficina de hoje para tirar essa dúvida com Liana, né? A melhor pessoa para tirar essas dúvidas. Então, gente, aproveitem, interaja, que aqui está um dos pontos chaves também da ideia de vocês. Como é que vocês vão, qual modelo de receita vocês vão adotar na ideia de vocês e também como precificar para a gente colocar essa ideia em prática. Se você precisasse de um investimento para dar um pontapé na sua startup, de quanto seria e por que seria? Né? Então, Iana, seja bem-vinda mais uma vez, né? Esse evento é seu, é o evento da Liana. Nós temos. Boa noite, todo mundo. Sim, vamos nós de novo, né? Mais uma vez juntos. Sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre essa questão da geração de receita, porque é um assunto importante, é um assunto também onde a gente pode inovar, é um tema, inclusive, de um assunto assim, meio particular de estudo, que é monetização, inovação e monetização, em formas de gerar receita. Muitas vezes isso cai num entendimento assim de um conceito, isso é uma questão só financeira, como eu vou ganhar dinheiro, e fica meio esquecido, quando na verdade é um aspecto chave para o negócio, né? Vamos conversar sobre isso hoje, inclusive porque como o grande desafio de todos, né? Eu não tenho essa resposta, né? Eu tenho muitas perguntas, que é como a gente converte valor no preço, né? E como depois a gente traciona e tem um cliente comprando, porque de fato a gente só tem um negócio se a gente tem clientes comprando. Simples assim, né? A gente teoriza, tem uma série de ferramentas para trabalhar e conceitos para fazer gestão de negócios, mas tudo se resume, eu preciso ter cliente comprando. Então, eu preciso manter a máquina gerando receita. Esse é um ponto muito chave. Então, é uma área de interesse meu, de estudo, que é um tipo de inovação não tecnológica, né? Mas é um tipo de inovação, assim, chave para os negócios, para os modelos de... Quando a gente entende como a gente vai gerar atração nos nossos negócios, né? Vamos começar aqui compartilhando a nossa telinha, que eu chamo, é o nosso dashboard, né, de navegação. Os conceitos que a gente vai trabalhar aqui hoje são basicamente desse livro. É um livro para mim que, assim como o Manual de Startup de Steve Blank, esse livro do Business Model Generation de Osterwalder, para mim também é um livro de cabeceira, né? Desses conceitos que a gente vai trazer aqui hoje, da parte de geração de receita, são baseados nesse livro. Ele não aprofunda tanto na questão de precificação. Então, eu trouxe alguns conceitos aqui da parte de precificação, mas conceitos não tem uma bibliografia, né? Trouxe algum conteúdo do Sebrae. Mas a base dos conceitos de geração de receita estão aqui nesse livro. Eu gosto dessa imagem porque
É um chapéu de mágico, com uma varinha, né? E esse brilhinho, assim, com notas caindo. E, de fato, gerar receita não é mágica. É muita transpiração. E faz parte fundamental da construção do nosso modelo de negócio. Porque como quem está caminhando aqui comigo nas oficinas já viu a minha defesa de entender o modelo de negócio como aquela balança, né? Como todo esforço de marketing que a gente faz é para manter um equilíbrio dinâmico entre gerar receita e que essa base, esse lado da balança do Canvas lá, que é o lado direito, ele pese mais do que o custo. E se receita menos custo dá positivo, está gerando lucro, então o modelo de negócio está validado. Mas não é mágica, é muita transpiração, é muito trabalho para isso. E o primeiro passo para isso é se perguntar o quê? Qual é o valor gerado pelo qual os meus públicos-alvos realmente estão dispostos a pagar para acessar o meu produto ou serviço? Pelo que eles estão dispostos a pagar ou pelo que eles já pagam atualmente, né? Se você já está num processo de validação e você já tem gente comprando, pelo que eles estão pagando? Às vezes eu chego em empresas para trabalhar, a empresa está vendendo uma coisa e eu descubro que o cliente está comprando outra. A percepção de valor do cliente é muito diferente da percepção da empresa do que ela está entregando. Né? Enquanto está dando certo e está gerando resultado financeiro, o negócio funciona. Mas às vezes entra um concorrente ou um produto substituto e aí falta clareza na empresa para poder reagir, porque ela não compreende, né? Tem uma miopia aí. E isso é fatal para empresas de qualquer tamanho. Então, pelo que eles pagam, como prefeririam pagar, tudo isso faz parte de um modelo de geração de receita. E aí o passo seguinte é traduzir essas possibilidades em algumas opções que, como tudo, precisa ser testado e com os testes precisa gerar aprendizados e aí você faz o processo de iteração. O que está positivo você mantém, o que não está dando o resultado esperado, você precisa mudar a estratégia e sempre testar com seus clientes. E aí, quais são as principais fontes, né, de geração de receitas? A primeira delas é a venda de recursos, né? Então, assim, produto ou serviço. Então, por exemplo, um serviço que a gente viu foi uma startup de monitoramento das condições do campo para ajudar o agricultor nas decisões sobre irrigação, manejo de praga, doenças, plantio, colheita. Um produto são esses sistemas de gestão específico para o agro, algum equipamento também para se vender, para ajudar no monitoramento do manejo. Enfim, você vende, o produto é a venda desse equipamento, né? Você tem outra opção de geração de receita, são as cobranças de taxa de uso, que é o chamado, assim, pague pelo que você consome. Né? Outra opção são as taxas de assinatura. Eu vou falar esses conceitos, depois eu trouxe aqueles exemplos das startups da oficina passada, e aí eu faço uma análise dela de qual é o modelo, a fonte de receita que eles estão usando. A taxa de assinatura é quando a gente paga mensalmente por algo que a gente vai consumir durante um período, geralmente um mês, né, dentro do mês. Empréstimos, aluguéis, leasing, né, geralmente de equipamentos e acessórios, que você não compra, mas você compartilha o uso e paga um aluguel por aquilo. Licenciamento, quando você cria um método para algo e você licencia para que outras empresas usem ou revendam, né? ou absorvam a tecnologia. Taxa de corretagem, quando a gente cobra uma comissão sobre um serviço de parceiro. Anúncios e publicidade são espaços publicitários na empresa, aí aqui no agro seriam nas fazendas, em sites, blogs, redes sociais. E as chamadas doações, que o principal exemplo são os sites, né, de crowdfunding, que são tão bem difundidos hoje. Então, a AgroSmart, né, que eu dei o exemplo, deixa eu passar aqui o slide e eu volto, que é aquela plataforma de agricultura que faz o monitoramento, ela monitora lavouras, integra
fontes de dados, gera modelos agronômicos, climáticos, com base em condições de solo, microclima e genética. E ela também disponibiliza o acesso ao sistema. Então, ela tem aqui, ela pode vender o sistema, ela pode cobrar pelo serviço de monitoramento, e a depender da demanda, se você monitora um tipo de aspecto e recebe um relatório por aquilo, ela pode cobrar só o serviço, ela pode vender o sistema, você paga uma vez e adquire com a quantidade de usuários, ou ela pode fazer um pay-per-use, que é pague pelo uso. Então, você paga o sistema, enquanto você paga, você tem a assinatura do sistema, a depender do seu pacote de assinatura, você tem serviços associados no processo de monitoramento. Então, você, a depender dos pacotes, você pode ter mais características do serviço ou menos, ok? E aí, provavelmente, eles vão testando isso e vão ver quais vão ser os modelos que vão se validar. Mas eu vou tentar encaixar possibilidades do que eu vejo para o tipo do negócio. A Bove Control, ela é um aplicativo também, né? E você pode inserir na plataforma os dados dos animais e ter relatórios disso. E você ainda pode aplicar brincos ou colares inteligentes equipados com Bluetooth para coletar dados como temperatura, localização, né? Para você estar monitorando a produtividade da vaca. Né, se o animal também está pronto para o abate ou não, se não é uma vaca, né, que é a questão se ela está produzindo leite, se o peso está abaixo do esperado ou não, a questão como ele fala aqui, a proximidade do nascimento de um bezerro. Então, aqui, o que é que a gente tem de modelo de geração de receita? A gente também pode ter uma assinatura que você paga mensal, e a depender você pode ter um modelo freemium, né, que eu não falei, mas assim, você pode baixar o app. Mas eu complementaria esse slide aqui com o freemium. A gente pode baixar o app e ter o uso do app gratuito, com funcionalidades mínimas, tá? Uma outra coisa que eu pensei aqui agora que eu não coloquei, essa versão gratuita, freemium, ela pode ter espaços publicitários. E aí você pode ganhar com taxa de publicidade. E aí você pode fazer os pacotes de assinatura. Cada pacote de assinatura vai te dar mais funções no app. Além disso, os plugs, né? Como é que ele chama? Os brincos e os colares inteligentes, você pode pagar por taxa de uso, porque às vezes você não precisa ficar com eles o tempo inteiro no animal. Então, dependendo se você demanda, e aí você pode cobrar por taxa de uso, ou você também pode alugar, fazer aluguel. Para que o produtor não faça um investimento, né? Não imobilize o capital em comprar esses equipamentos. Isso são formas de você diversificar a sua geração de receita. Porque a grande questão, primeiro, é bom testar várias, para você ir descobrindo o que é que funciona melhor com o seu público. Esse é um ponto de vista. Outro ponto de vista é você também, você já deve ter ouvido falar disso, não ponha todos os ovos numa cesta só. Você não fica muito dependente. Ou mesmo que você tenha, por exemplo, algo que represente 50%, 70% do seu faturamento, o ideal é que você tenha uns 30% aí de um faturamento formiguinha, de um faturamento que é pequeno, mas ele complementa a sua geração de receita. Porque isso depois pode servir para cobrir, por exemplo, seus custos fixos, né? A gente vai ver sobre custos fixos um pouquinho mais à frente. Um outro exemplo é a Luagro, que é um modelo de negócio focado em taxa de uso ou aluguel, que é aquele modelo da economia colaborativa, que ele tem um sistema de geolocalização, e aí ele é um marketplace também, porque ele tem dois lados, o lado dos produtores rurais que precisam alugar máquinas e implementos agrícolas, e os proprietários desses produtos. Então, a plataforma aproxima, porque ela vai mostrar quem está mais próximo e quem dispõe daquele equipamento ou daquele implemento agrícola.
Aí você pode tanto cobrar pela taxa de uso, né? Usei um dia, por exemplo, como você pode ter também um aluguel e alugar o equipamento por um período. São formas possíveis de geração de receita. O outro exemplo que a gente teve foi sobre esse Monarch Tractor, que é o primeiro trator autônomo com uso elétrico, né? E ele aqui, basicamente, é a venda do produto, porque você vende o trator, e tem também venda de serviço, porque são os recursos de automação interativa, que eles armazenam os dados dos relatórios coletados na nuvem da Monarch. Então, ele vende esse serviço. Eles não têm taxa de assinatura, mas também é possível. Sempre você pode vender o serviço pontual, só uma demanda de uma análise de um relatório, mas a questão da assinatura é que você joga uma isca e você mantém aquela receita recorrente. Isso é muito interessante também, né? Esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui é um exemplo de crowdfunding. É uma startup que desenvolveu um modelo. Vejam essas duas imagens. Na esquerda é uma estrutura, né? É um desenho de um projeto já construído. Na direita, ele é um protótipo disso, feito com essas pecinhas de metal que se encaixam e você consegue, de uma forma assim, uma experiência tridimensional mesmo, planejar e sentir como vai ser a estrutura desse prédio, para que depois você complemente o projeto. Depois, o concomitante, né? Porque é você trazer essa experiência do projeto para o mundo prático, para as mãos, né? E projetar isso de uma forma mais integrada, saindo do papel, né? Saindo da cabeça e trazendo para as mãos. Vou passar um vídeo aqui para vocês sobre esse case do Mola. O Mola, ele é uma maneira experimental de você estudar e ensinar o comportamento das estruturas arquitetônicas. O modelo ele é composto por um conjunto de peças que se conectam, permitindo inúmeras combinações. Você consegue montar, visualizar e sentir as estruturas com as próprias mãos. A ideia do Mola surgiu durante o curso de arquitetura na universidade. Eu percebi que as aulas de estruturas eram muito teóricas. Então, a ideia era criar alguma coisa que pudesse representar de forma tátil e visual o comportamento das estruturas. O resultado disso é um modelo interativo que simula realmente o comportamento de estruturas reais. Com esse modelo, você consegue fazer uma ligação entre a teoria, o modelo teórico, e a realidade estrutural. E isso facilita a compreensão dos fenômenos físicos que estão envolvidos ali no comportamento das estruturas. Então, foi desenvolvida uma dissertação de mestrado, que teve como tema a validação do modelo. E os resultados mostraram que o comportamento do Mola é muito similar ao comportamento de uma estrutura real. Eu acho assim que o ensino das escolas de engenharia ele é muito abstrato. Falta muito de criatividade no ensino de engenharia. Eu, em particular, valorizo muito essa questão da compreensão do comportamento da estrutura antes de qualquer coisa. Eu acho que uma ferramenta fundamental é você ter acesso a modelos físicos, qualitativos, e manusear soluções mesmo, ver o que acontece com uma ou com outra solução, é importante no processo de criatividade. O legal do Mola é que você não precisa de instruções para usar o modelo. Tudo que você precisa fazer é tentar montar alguma coisa. Quando você pega as peças, você percebe intuitivamente, você descobre o que fazer com elas. É uma atividade lúdica. Você aprende a pensar e a resolver problemas estruturais através da interação com o modelo.
Você literalmente aprende fazendo. Nós recebemos muitos e-mails perguntando quando a versão de um kit de peças estaria disponível. E a partir daí, nós começamos a desenvolver o projeto do kit. Nós entramos em contato com universidades, ouvimos professores, alunos, profissionais. Nós desenvolvemos vários protótipos, testamos materiais, já entramos em contato com nossos fornecedores e hoje a gente tem um produto muito bom e pronto para entrar em produção. Mas para que isso aconteça, a gente precisa da sua ajuda. A produção em escala comercial do modelo, ela exige um investimento muito alto, principalmente em ferramentas e moldes necessários para a produção das peças. Por isso a gente está lançando, com exclusividade aqui no Catarse, o primeiro kit estrutural mola. O kit é composto por um livro de estruturas, todo ilustrado com imagens do modelo, uma chapa metálica e um conjunto de peças para você montar e testar por conta própria todas as estruturas que estão ali no livro e muito mais. A ideia é que você desenvolva a sua criatividade e tenha suas próprias soluções estruturais. O kit ele é compacto, ele é versátil e é muito fácil de usar. Desde o primeiro dia que eu vi, eu falei, puxa vida, que coisa bacana. Fiquei com inveja. Vou ter que falar, fiquei com inveja. Porque eu não tive a mesma ideia. E atingir a nossa meta de financiamento no Catarse é a única forma que nós temos de começar a produzir o mola. Então, se você gostou da ideia, se você quer um kit estrutural mola, entre no site, confira as nossas recompensas e divulgue esse projeto. Depois de mais de 10 anos de desenvolvimento, eu não vejo a hora de ver as estruturas que vão surgir a partir desses kits. Então, dá para a gente ter um olhar para esse vídeo hoje, assim, por uma outra perspectiva. Esse vídeo foi o vídeo dos criadores do Mola, para eles captarem recurso numa plataforma de crowdfunding para desenvolver o primeiro kit de protótipos. Acho que eles já estão no terceiro, né? E crowdfunding é uma estratégia que faz parte do modelo de negócio deles. Vocês veem que eles têm uma narrativa, eles têm uma história. Você vê que o texto, o vídeo é um vídeo super persuasivo, né? De convencer as pessoas pela criatividade, pela utilidade, pelo papel, né? De levar essa criatividade, essa experiência prática para as escolas de engenharia, que o professor falando, né? Como ainda são escolas que tem um componente muito abstrato, então que é uma contribuição enorme. E então, assim, é um exemplo muito bem sucedido de uso da estratégia de crowdfunding no modelo de negócio. De forma recorrente, né, inclusive. Aí são fotos de vários usuários, né, do kit do Mola. Tem uma foto ali que é um cachorro que está aqui embaixo, né? O cachorro está assim, olhando para o kit do Mola. Eu acho muito engraçado esse cachorro. Mas, assim, aí eu trago aqui o canvas de modelo de negócio do Mola, né? E aí eu destaco ali essa questão do crowdfunding. E veja que, por exemplo, a proposta de valor é ofertar para o mercado o melhor material didático de engenharia do mundo, no formato de um kit que demonstra de forma tátil e visual o comportamento das estruturas. Conhecimento absolutamente necessário para todo engenheiro arquiteto, especialmente na fase de concepção de projetos. E ele tem lá as empresas, as escolas de engenharia e arquitetura, os profissionais e estudantes como segmento de mercado. E quais são as fontes de geração de receita deles? Então, essa inovação na forma de monetizar, ela vai exatamente nessa base aí do Canvas, do lado direito, que é fonte de receita. Então, eles têm os kits que eles vendem, que é a venda do kit como produto, peças avulsas, né? Também é produto, mas é uma coisa complementar. Eles têm as palestras e os workshops, que aí já entrou numa categoria de serviço.
E eles usam o crowdfunding para captar os recursos para desenvolver os kits. Então, assim, quando a gente pensa em fonte de receita, o ideal é a gente pensar como a gente pode explorar o nosso negócio. Às vezes é muito complexo ter muitas fontes de receita. Veja que esse líder foi o primeiro passo deles. Então, eles tinham foco apenas em quê? Em produzir os kits. Então, nesse processo lean, enxuto, né, para minimizar risco, a gente dá um passo de cada vez. E à medida que o mercado vai se interessando, à medida que o mercado vai chegando, vai tracionando, você vai atendendo. Então, depois que ele conseguiu produzir o kit, poxa, e tem peça avulsa? Né? Poxa, e a gente pode fazer workshop para aprender a usar melhor, de forma criativa? Okay? Então, uma coisa vai puxando a outra. O próprio crowdfunding, ele já é uma grande validação de mercado. Porque se você tem pessoas investindo no seu negócio, para você criar, você nem tem ainda o kit, mas tem pessoas pagando antes de você ter, vocês concordam que isso é uma validação, é um último nível já de validação? Não é um cliente respondendo um form, não é um cliente te atendendo para uma entrevista, não é um cliente dizendo assim, eu compraria, né, um futuro aí do pré-débito, não é isso. É o cliente pagando antes de receber esse produto. Então, assim, isso é o top, é o suprassumo da validação. É a gente ter, de fato, um nível de confiança e de comprometimento do cliente na nossa proposta de valor. Muito grande, né? Eu vou trazer agora para vocês aqui alguns outros exemplos que necessariamente não são do agro, mas para mostrar a vocês, às vezes, que coisas podem ser vistas por um outro olhar. Né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de padaria. Padaria é uma coisa, desde que o mundo é mundo, você tem padarias físicas, em que a gente vai, elas têm fornadas diárias, às vezes de manhã, no final do dia, a gente vai e compra o nosso pão, né? Aí, por exemplo, agora surgiram padarias pequenas, padarias que funcionam em casa, padarias que têm uma produção de pão artesanal, e tem uma fornada por semana, 2 fornadas por semana. E você se organiza para fazer o seu pedido com antecedência. E com a pandemia, muitos entraram nesse conceito também de entregar delivery. Então, veja que, às vezes, quantas inovações um negócio desse traz? Sendo que é um negócio já consolidado, né? Porque é padaria. E aí, é ele mesmo que faz de uma forma artesanal, que produz o pão, que faz as fotos, que divulga. Isso aqui um dia pode virar uma padaria grande? Pode. Ele pode escalar esse negócio? Pode. Ele pode transformar esse negócio em franquia? Pode. Tudo pode, mas tudo começa pequeno. Essa outra aqui é nessa mesma linha dele, do rapaz. A Dani, ela chama a padaria dela de Padoca Lab. Ela é uma engenheira, né, obcecada por um tipo de pão, que não sei como é que pode ser, sourdough, eu acho, que faz da sua cozinha um laboratório de pães e outras coisitas. E aí ela produz, ela tem o dia da formada dela, e você faz os pedidos e recebe. Então, assim, é um modelo de negócio extremamente inovador, na forma de entregar valor, na forma de operar, de produzir, nos custos, na forma de gerar receita, no canal de vendas, em como se relaciona com o cliente. Extremamente inovador. Né? E tudo vai começar assim, pequeno, né? Essa outra aqui é a do Paim. É o mesmo conceito, é uma mulher, ela também ela faz as produções, ela mesma fotografa. É engraçado que a produção é tão pequena que se dá ao luxo de colocar um post dizendo: estão encerrados os pedidos. Fechamos, não produzimos mais. Né? Quando uma padaria física que faz fornada todo dia de manhã e de tarde, não existe isso, né? Estamos encerrados, não temos mais pedido. Faz muito pão, vende, às vezes até sobra, mas é outro conceito de negócio.
Então, a gente sempre pode olhar para um negócio por uma outra perspectiva. Eliane, como é que a gente descobre isso? Não é sentado na cadeira esperando uma maçã cair na testa. Não. É ouvindo as pessoas, é fazendo, é testando. Faz um pão desse em casa, cria uma foto, cria um perfil no Instagram e tenta vender. Vendeu? Né? Não tenho recurso para ter um forno, tal. Cria um vídeo, cria um conceito em torno disso, e aí tenta arrecadar recursos. Será que tem pessoas que topariam te financiar? Não sei, mas assim, qual é a sua narrativa? Qual é a sua hipótese de proposta? Para você descobrir se tem gente disposta a pagar por isso, e se dá valor a isso. Isso é mais informal no mercado para consumidores finais. Se você está falando de negócios que são B2B para empresas, isso não é tão informal assim. Mas a gente estuda a literatura voltada para testes e validação com as mesmas opções. A gente vai validar do mesmo jeito. Hoje mesmo eu estava fazendo uma enquete, estava sem tempo, precisávamos fazer uma validação, a gente fez uma enquete no LinkedIn e no Instagram, para ver quem respondia melhor. O LinkedIn está um caos, quase não tem resposta nenhuma. O Instagram está bombando a enquete lá, porque no Stories a gente consegue colocar imagem, e aí tem outros atributos, porque a gente queria uma pergunta rápida, se as pessoas, dá 3 opções para as pessoas, para saber se elas pensavam assim, X, Y ou Z. Então, assim, é um negócio que é um negócio B2B. Então, o que acontece? Tudo vale. Tudo vale. A gente precisa fazer. Ir para a rua, que é a mensagem grande do Steve Blank vá para a rua. Ouça as pessoas. Aprenda com elas. Descubra pelo que elas estão dispostas a pagar. E se elas pagarem, antes de você ter isso pronto para entregar, nossa, isso é o supra-sumo do teste da validação. E você vai já ter uma fonte de gerar receita antes, né? Esse exemplo aqui da área de gastronomia ele produz esses 3 molhos, e aí, em vez dele ter esses 3 molhos e procurar delicatessens, padarias, mercados para vender, né, ele criou um conceito, né, em torno da imagem dele, montou um aplicativo e criou um modelo de assinatura. Então, você pode fazer uma compra única de um pote desse molho, ou você pode fazer uma assinatura semanal. Você faz uma assinatura semanal e você renova automaticamente. E aí, a cada semana, você recebe um molho diferente. Né? Veja que ele cria todo um conceito para isso existir, né? E aí ele vai lá com o teste. O contexto da gastronomia é usar a comida para criar felicidade, tanto para quem se alimenta quanto para quem cozinha. Percebi isso logo cedo em minha vida, quando vi os sorrisos de minhas avós, quando a família se deliciava com o que elas faziam. A felicidade de minha mãe ao preparar o almoço de domingo e minha felicidade quando a barriga estava cheia de coisas deliciosas, cheia de amor. Depois de mais velho, encontrei a felicidade preparando alimentos para oferecer para as pessoas que amo. Poucas coisas que fazem tão feliz nesse mundo quanto oferecer uma forma de comida, amor para meus amigos, familiares e clientes. Agora, claro, ele foi buscar uma mega formação na área de gastronomia, uma pessoa assim muito preparada. E ele usa isso na construção da imagem, da proposta dele de valor. Então, mesmo para produtos mais duros, como produtos industriais, para mercados B2B, é o mesmo princípio. Aqui, por exemplo, você tem cursos, né? Você cria hoje os conceitos de cursos, você pode escolher temáticas, fazer capacitações e vender esses cursos, né? Também para os seus clientes. Então, assim, se é B2B, você vai fazer isso dentro de uma plataforma como o LinkedIn. O próprio LinkedIn tem a plataforma dele de cursos hoje. Se é um mercado mais pulverizado, talvez Instagram, Facebook funcionem melhor. Esse pessoal aqui dessa Kombi Cura é bem interessante. Eles tinham uma Kombi e eles vendiam comida nessa Kombi e viajavam o Brasil inteiro. Eles não só vendiam comida pronta, como eles paravam a Kombi e ofereciam cursos
veganos dentro dessa Kombi. Depois, eles expandiram para escalar o negócio, além deles venderem os produtos da Kombi, além deles pararem a Kombi para dar os cursos, eles gravaram esses cursos e começaram a vender esses cursos online. Então, assim, você começa com uma coisa simples, um mínimo viável, e à medida que você vai vendo se tem tração, se aquilo gera receita, você aprende como as pessoas querem pagar, quanto elas querem pagar, porque às vezes não é só você calcular seu preço e empurrar isso. Às vezes o mercado não absorve, não paga, o valor que o mercado dá não justifica o preço que você está querendo cobrar. Então, tudo isso faz parte do processo de teste, validação e aprendizado. Além de você fazer a pesquisa sobre a parte técnica, se funciona ou não, a tela do app, as funções, o que é que vai fazer ou não. Além disso, você precisa testar o canal de venda, como vende, como paga, quanto quer pagar, como você converte o valor percebido em preço. Né? Isso é uma arte, esse aprendizado. Essa outra aqui são, por exemplo, conceito também de você ter entregas, né? Entregas fracionadas. Você pode vender isso avulso, mas você pode fazer um pacote, por exemplo, funcional, em que você gera um programa para a pessoa. Um programa. O que é que a pessoa se alimenta? Quanto se alimenta? Se ela está perdendo caloria, né? O que é que ela quer da alimentação dela? Então, você vai preparar os kits em função do que ela quer. Então, assim, é ampliar o foco, tirar o foco da solução e levar o foco para o problema que você está resolvendo e expandir esse foco para o problema que você está resolvendo, como isso vai ser conveniente do ponto de vista de como você vai gerar receita. Incluir a questão da geração de receita nessa validação do seu problema. Esse outro aqui é bem interessante, é um site do ovo. É delivery de ovos por assinatura. Agora, a questão é o seguinte, o modelo de negócio aqui inovador não é só que ele vende ovo por assinatura. Na verdade, esse site vende a franquia. Então, se em Salvador você quer ter uma franquia do clube de assinatura de vender ovo para entrega semanal por delivery, você pode vir aqui e comprar a sua franquia. Então, tem vários modelos de negócio possíveis dentro de um mesmo negócio. Esse modelo de negócio aqui do site do ovo é um negócio B2B, porque ele está vendendo aqui a franquia do modelo. Então, eu quero vender ovo por assinatura, mas para não ter o trabalho de fazer o site, aprender como modelar o negócio, eu venho aqui e comprar uma franquia. Vou pagar uma taxa por mês de assinatura, vou divulgar o meu link aqui e as pessoas vão comprar a assinatura e eu vou cuidar de fazer as entregas. E eu já compro esse modelo pronto. Eu acho tão interessante esse Ovopedia, né? Que é o lugar de pedir. Aí você tem ovos novos, olha o modelo dele, entrega semanal, ovos novos toda semana. Uma entrega a cada 15 dias, receba uma entrega por mês. E aqui eu quero abrir para ouvir a opinião de vocês, né? Eu tenho 2 tipos de anúncios de calça jeans. Qual a diferença vocês acham que tem entre esses 2 anúncios? O da esquerda e o da direita. Claro que na esquerda tem vários, mas veja que são vários com a mesma característica, os da esquerda, e a gente tem na direita vários com a mesma característica também. A marca. O preço? O que mais? Só pelo fato de ter a marca tem um valor agregado, né? Está influenciando também as fotografias, as cores dos jeans, as formas que eles estão aderidos ao manequim. Isso também causa um diferencial. Então, vamos esmiuçar tudo isso que vocês trouxeram.
A marca. Né? A marca, no Canvas, ela entra naquele box ali de recurso. Marca é uma coisa que se constrói. Alguém que vai pagar 995 ali por aquele... Tem um mais caro, 1.395, que é o anúncio do meio. Tem uma calça ali de 4.530. Eu tenho calça aqui de R$ 39,90 e eu tenho uma calça de 4.530. A marca é um recurso muito valioso, porque quando você consegue transformar todo o valor que você entrega associado a uma marca, isso é muito trabalho. Isso não é assim simples. Porque, na verdade, para alguém comprar, precisa ter valor percebido, e mais do que valor percebido, associado àquela marca. E a gente coloca um tijolo todo dia nessa estrada, para você ter um trabalho de construção de marca. Porque a gente não tem controle sobre o que a mente das pessoas percebe. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto, você tem preços diferentes. Sim, tem preços diferentes. Ok. Alguém trouxe essa questão assim do modelo, da cor do jeans, do recorte. Sim. Você tem design diferente. Realmente tecidos diferentes. São modelos de negócio completamente diferentes. Vocês concordam? Tudo pode ser calça jeans, mas a proposta de valor que é percebida e como esse valor se converte no preço. O preço não é resultado só de conta financeira. A gente vai ver vídeo aqui mais sobre como fazer composição de preço. Oi? Bom, na hora que os colegas estavam aí opinando, eu cometi aqui uma barbeiragem e terminei saindo um pouco e não ouvi os colegas se manifestando, mas eu não poderia deixar de tentar dar a minha contribuição à abordagem feita. O que eu observo também, não sei se isso foi colocado, que os empreendedores estabeleceram públicos distintos. Né? Eles observam, pelo preço e pela forma de comunicar, nota-se uma diferença entre aquele público que está preocupado apenas em ter uma calça jeans por um preço popular, enquanto que você já tem um público mais exigente, mais crítico, que quer uma marca específica, com detalhamento, com acabamento diferenciado, e não se incomoda em pagar mais caro por isso. Uma classe social que tem condição de pagar pelo privilégio de ter uma marca e de ter um produto mais sofisticado. Né? Pelo menos foi isso que eu pude pontuar nesses 2 anúncios aí. Mas tem outros princípios e outros conceitos envolvidos, com certeza. Com certeza, com certeza. Nelson, você quer falar? Não, eu só falei de credibilidade. Realmente é nicho de mercado, né? Então a gente tem que saber aonde realmente vai entrar e qual é a importância, né, do serviço prestado, né? Se a gente olhar, eu fico intrigada. A primeira vez que eu vi o Canvas, esse proposto por Osterwalder, por esse autor, veja que não tem um quadrado sobre preço, né? A gente tem custo e receita. A gente tem comunicação, relacionamento e canal de venda. A gente tem atividades e recursos. Mas preço não está ali dentro, né? Mas o preço é um componente importantíssimo de ser trabalhado, porque a validação desse modelo termina numa decisão financeira, num resultado financeiro. Cliente comprando significa dinheiro entrando. Se você pega você pode estar oferecendo uma calça de R$ 39,90 para um mercado que pagaria 1.000, você não vai vender mais calça de R$ 39,90, porque as pessoas que pagariam pela calça de 1.000, elas não vão comprar nenhuma. Então, não é só olhar também pela capacidade do que o mercado está disposto a pagar. Porque o que o mercado está disposto a pagar, ele quer receber valor em troca disso. Diga, João.
Não, só estou concordando. Eu acho que o que você acaba de falar vai ao encontro do que eu tinha apresentado, né? E aí estava só confirmando o joia aqui. Ah, tá joia. Antônio José, quer falar? Oi, gostaria. O colega trouxe uma leitura interessante para a gente analisar realmente os nossos procedimentos, o produto ou serviço que a gente gere. Uma informação sobre a questão do valor virtualizado sobre a marca. Porque, um exemplo, por que a gente compra um carro de melhor qualidade? Aí vem, porque tem a chaparia, porque o motor é feito de cerâmica, tem os seus efeitos físicos dentro desse carro. Mas quando se fala da virtualidade, da valorização do produto, isso, como é que a gente pode interpretar ou dar um valor ou agregar um preço sobre esse requisito? Porque é uma coisa intangível isso. Um exemplo, assim, aqui, o preto a cor preta, né? Os segmentos, principalmente o segmento religioso católico, insere na sociedade que é uma motivação de luto. Na Arábia, na Ásia, o branco é uma manifestação de luto. Já o preto não é, a cor preta não é uma manifestação de luto. Existe uma distinção de cultura. Você está trazendo uma coisa bem interessante, que é o que significa em cada cultura, né? Tem um significante da cultura, justamente. Aí, voltando a essa questão da busca, né, da marca, né, que a senhora falou, e está agregando outras sequências, aí me chamou a atenção essa abordagem do colega, que tem a ver essa virtualidade. Né? É intangível, a gente não pega, mas existe. Entendeu? Sim. Que eu acho que na nossa sociedade, aqui na nossa cultura, o pessoal chama de status. Né? O status quo de determinadas coisas. Tem coisas que você precisa pegar, ter, para ser visualizada. Né? E outras coisas não, que está na sua mão, mas não é o objeto. É a inserção da virtualidade. A gente chama isso de atributos subjetivos. Porque, por exemplo, quando a gente não come só para matar a fome física. Claro que você tem pessoas que estão, por exemplo, não vamos entrar nesse mérito aqui agora para simplificar a nossa discussão. Eu não estou falando de pessoas, por exemplo, que estão abaixo da linha de pobreza, que estão na base da pirâmide por uma questão de sobrevivência. Mas depois que a gente resolve uma questão básica de sobrevivência, de segurança, de subsistência, é natural do ser humano começar a ter outras necessidades de reconhecimento, de troca, de relacionamento, de afetos. Entende? É natural que quando as necessidades básicas elas vão sendo satisfeitas, a gente começa a ter desejos que não são necessários, mas são desejos que nos causam contentamento, que nos causam saúde, que preenchem as nossas carências. O Antônio traz aí muito, eu acho que é um atributo muito forte da atual cultura, muito predominante hoje, que é da sociedade da era do ter, onde prevalece mais sobre as pessoas a perspectiva de satisfação. De um modo geral, não é nem tanto o que você é, mas a sensação que você demonstra ser, a partir dos símbolos do ter. Então, geralmente, as pessoas estão muito mais dispostas a pagar um pouco mais caro, inclusive fazendo sacrifícios, para mostrar para o outro que tem, mesmo que não tenha. Que aí é a questão da sensação, né, da subjetividade que você traz. Sim, mas a gente pode ir um pouco mais além. Eu vou fazer duas reflexões assim aqui. Uma, o fato de você ter uma calça aqui, a média dessas calças aqui, se você, né, 700, 800, 500, necessariamente
o fato de vender essa calça por 800 não significa que esteja tendo uma margem maior do que o cara que está vendendo R$ 39,90. Porque o cara que está vendendo R$ 39,90, ele pode ter um modelo de negócio que ele escala e vende para um continente inteiro, um volume muito maior, ele tem muito menos custos de produção, ele tem muito menos custo de design, ele não paga um profissional para fazer uma modelagem, ele tem menos custos de aviamento, de acabamento, necessariamente. Eu queria citar um exemplo disso depois que você falar, viu? Tá, deixa eu só concluir o raciocínio para não perder. Então, necessariamente, uma vez eu fiz um trabalho para analisar 2 balanços, da Sadia e da Perdigão, né? Era o trabalho da nossa conclusão de curso. A Sadia tem uma margem maior no preço do produto do que a Perdigão. Quando a gente analisa os balanços, no final do resultado financeiro de lucro, o da Perdigão era maior. Porque a Sadia, apesar de ter um delta mais na margem dos produtos, ela tinha na cadeia de operação dela uma carga de custos muito maior. O que é que acontece só de diferente é que o segmento de clientes que elas trabalhavam naquela época, né, é que o cliente Sadia comprava aqueles atributos, e o segmento que a Perdigão pegava do mercado era um segmento que buscava outros atributos. Não era tanta embalagem, não era tanta qualidade do produto, entende? Então, elas estavam atuando em nichos que buscavam, davam valor e pagavam por algo diferente. E os mesmos produtos. Então, quando eu falo aqui que na hora de validar, não dá para fazer só formulário de sim, não dá para fazer só perguntas quantitativas e distantes das pessoas. É preciso fazer entrevistas, é preciso ir para a rua, é preciso ouvir, é preciso ter empatia, ter escutativa, compreender. Como o Catarse lá, que fez o kit, fez o Vida, trouxe o professor. A gente precisa lidar com o componente humano das pessoas. A gente precisa olhar para o problema que a gente está resolvendo. Qual é a tarefa que as pessoas fazem para resolver esse problema hoje? Como a gente pode aperfeiçoar a solução que ela já tem hoje? Ou se elas têm mais dores do que ganhos, como é que a gente pode criar analgésico para essas dores? Uma empresa, eu acho, com a fazenda que contrata um BOV contra o daquele, uma fazenda que já está é um empreendedor que ele já está no nível de lidar com o rebanho dele, ele já está no nível muito mais top, porque ele já deve ter questões básicas ali resolvidas. Então, ele já está pensando em botar um brinco, um Bluetooth, ele está pensando em ter um acompanhamento digital, ele quer um dashboard. A expectativa de um fazendeiro desse, não sei como é que chama o dono do rebanho, é diferente. Então, você vai lidar com um segmento de pessoas que já tem demandas diferentes, porque já está em um outro nível. Compreendem o que eu quero? Não é só uma questão. O que eu quero expandir a perspectiva de vocês é que não é só uma questão de status, não é só uma questão assim é simplificar demais, resumir a questão do ter e do ser. Mas vamos ampliar isso para entender que há uma pirâmide de Maslow, já ouviram falar, em que a gente resolve as questões de sobrevivência básica e a gente vai ampliando nossa visão de mundo e vai buscando uma certa sofisticação. Né? Às vezes a sofisticação, inclusive, está em retornar ao simples, em usar menos tecnologia, e na contramão do que está na moda, porque tem negócios que vão na contramão desse mundo de tecnologia e tudo, e dão super certo. Então, assim, não tem certo e errado. O que tem é a capacidade de quem está desenvolvendo aquela solução, na verdade, não se apaixonar pela solução, se apaixonar pelo problema e pelas pessoas ali, pelas quais a gente está querendo se dedicar a atender. Eis o ponto. Quem queria completar? Acho que foi Nelson. Posso falar? Sim, fui eu. Deixa eu dar um exemplo aqui que até bem pertinente à nossa atuação. Eu trabalho com laticínio, né? E eu vou até citar nomes, eu sei que é meio antiético, mas é para vocês entenderem, vocês vão visualizar o que tem no mercado. O laticínio, a marca Natural Gurt, ela entrou no mercado atingindo um nicho de mercado que ela queria, né? Ela não comprava um litro de leite do produtor, ela começou a fazer um produto, um iogurte,
feito com um composto sintético, de composto em pó, inclusive com a saborização, não só a questão do leite em pó, mas também a saborização. E com isso baixou bastante o nível de custo e ela invadiu o mercado com preços completamente diferenciados. Você comprava um iogurte Nestlé, vamos dizer assim, por R$ 5 e um Natural Gut por R$ 2. E ela invadiu o mercado aí, ganhou um supermercado com uma história dessa, se capitalizou. Eu visitei a fábrica e tomei um susto quando eu vi o laticínio fantástico, com investimentos que me caiu o queixo quando eu vi, assim, quando eu via, né, o nicho de mercado que eles agiam e quando eu vi realmente a questão da produção, eu tomei um susto. E logo em seguida disso, eles fizeram agora, hoje você entra no portfólio da Natural Gut, eles têm produto de alta qualidade, né? Completamente atingindo outro nicho de mercado. Então, eles se fizeram com preços muito mais acessíveis, invadindo uma composição de pessoas, né, muito maior, e hoje eles estão chegando no nível de uma Nestlé, digamos assim, com produtos que eles têm produtos tops hoje, tops, e atingindo realmente preços, né, e mercados realmente bastante restritos. E eu acho que a visão desse aplicativo, a gente trabalha muito com a questão da agricultura familiar, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o grande produtor, o cara que tem uma condição, ele paga assistência técnica. Ele tem um acesso à informação que é diferenciado, né? Então, eu acho que se a gente está tentando entrar, e até pela própria visão de que o Senar hoje trabalha, que pode ser um dos parceiros mais fortes desse aplicativo, é a agricultura familiar, é uma agricultura mais pulverizada, né? Sim. E que a gente precisa atingir, chegar até ele como informação de pessoas que às vezes não têm tanta... O beabá, a gente chegar com o beabá, com uma coisa mais barata, uma coisa diferenciada, que atraia ele, e a gente se fortaleça como uma pirâmide, como a base da pirâmide. E a partir daí, chegar aí oferecendo produtos que cada vez, né, até pela própria lida da situação, né, com produtos que vá atingindo, né, outros níveis, outros patamares e que a gente possa realmente chegar. Então, questão de custos, eu acho bastante problemático. A gente tem que ver qual é o nicho de mercado que a gente vai atuar de início, né? Como é que a gente vai entrar? Como é que a gente vai estruturar isso? Né? Sim. E a partir disso, chegar realmente aonde a gente tem como metas. Acho que é o que você falou. Quando a gente supre a necessidade básica, nós temos por instinto, né, seguir, dar um outro passo, né? Um outro passo. Então, acho que a gente tem que pensar inicialmente num passo inicial, num passo que realmente a gente vá ter penetrabilidade, né? E com isso vai gerar lobby. Enxuto. Né? O conceito, a ideia de ser enxuto, simples. Começa pelo simples. Pelo simples, pelo básico. Eles não têm o básico, gente. O básico. A gente tem informação aí. O pessoal, assim, a maioria da agricultura familiar, eu vivo no campo, eu vejo isso, eles vão para o balconista da loja. O balconista da loja tem uma penetrabilidade dentro da comunidade local muito forte. Então, a gente tem... É o básico. Se a gente começar pelo básico, por uma coisa que seja viável, mesmo que... Porque a gente vai crescer passo a passo, né? Não adianta querer... como é que vai pagar meus custos? O meu preço é tanto... Então, assim, a gente tem que visar lá na frente, né? Eu acho que o passo, a subida da escada é de cada degrau, né? Eu Com penso certeza. assim. Nelson e Liana, assim, sem querer naturalmente fazer qualquer fala complementar à questão da teoria do ser e do ter, isso foi uma fala com foco especificamente na peça publicitária que estava posta, né? Por isso essa fala. Mas eu quero crer muito que essa busca toda nossa de investimento é na perspectiva de oferecer algo que todo mundo deseja, que é o tripé conforto, solução
e lucratividade. Exato. Isso. É isso que todo mundo busca, e está todo mundo disposto a pagar por isso. Dentro do seu E acolhimento. dentro do seu limite de possibilidade. Cada um de acordo com a sua condição. O miudinho, o micro, o pequeno, o médio, o grande, cada um na sua capacidade. Mas todos querem buscar esse tripé dentro das suas atividades. E o acolhimento é muito importante. A gente mostrar que a gente tem um objetivo de estar ali. Nós estamos à sua disposição. Nós somos a sua base. Isso dá um conforto que o cara paga. Ele paga por ele ter a segurança de saber, ó, eu vou entrar aqui e eu vou saber que eu tenho uma equipe multiprofissional que vai me ajudar a me orientar. E não vou ter que bater no meu vizinho ou vou ter que bater no outro ali para saber o que... Então, eu acho que o acolhimento é um marketing importantíssimo, né? Não só um marketing, né? Como uma base realmente de uma prestação de serviço de base, né? De qualidade, né? Eu sugeriria o seguinte tripé para vocês. Primeiro, a gente começa pelo que é desejável. A gente encontra o que é desejável. E nesse desejável pode ser assim, necessário, necessidade básica, ou algo já diante das necessidades básicas atendidas, algo mais no nível emocional e de reconhecimento. Tá? Depois que a gente encontra o que é desejável e valida isso, a gente vai procurar o que é tecnicamente viável. E a segunda base do tripé, então, é o tecnicamente viável. Depois disso, a gente vai pensar no que é financeiramente possível. Porque se a gente coloca, muitas vezes, a questão do financeiro antes, né, ou da técnica, a gente inibe a possibilidade da inovação. Então, o tripé e a ordem do tripé é esse. Começamos pelo que é desejável, validamos isso tecnicamente e encontramos um modelo financeiro. O financeiro é consequência. Isso. Isso mesmo. Concordo plenamente. Isso. Esse é um bom tripé. Antônio, você quer falar? Você está com a mão levantadinha? Eu quero. Diga. Que é o seguinte. Eu fiz a pergunta com base no que o colega colocou sobre a questão da virtualidade, porque a senhora está nos colocando aqui modelos de receitas e precificação, onde nós vamos buscar essa grana, né, para sustentar o projeto, a sala, a empresa, etc. Fazer a máquina girar. Perfeito. Então, lá, a senhora, fazendo a explanação, me recorreu aqui um produto que esse produto, para apresentar ao cliente lá na ponta, eu hoje tenho duas soluções. Uma é só palavras, texto. A pessoa vai ler de uma forma que esse texto é compreensível, né? É um texto que tem argumentações técnicas. Ótimo. A outra situação, a partir do momento que a gente está falando de virtualidade, é um texto com fotografias. Né? A fotografia é entendido que ela transmite, né, muita coisa além só das palavras. Sim. Então, esse requisito, para mim, é justamente o que eu chamei de virtualidade. Se eu colocar esse meu produto de uma forma, eu vou ter menos custo para gerar ele. Se eu colocar ele com essa segunda opção, com fotografia e texto, eu vou ter um custo bem diferenciado. É por isso que eu toquei também nesse assunto do requisito virtual. Né? O que você lê, você tem que acreditar, teoricamente. O que você lê e vê, você tem que acreditar mais. Essa é a ideia desse produto, de um dos produtos que eu estou colocando. Agora, eu li e vi, agora eu quero ver. Ver é aonde foi que você fez isso, que é uma terceira situação, que também vai me gerar um custo maior, que é deslocamento,
autorizações para chegar até o local e andar no local e sair do local. Então, eu achei interessante essa argumentação da virtualidade, que bateu aqui com a ideia de um produto a mais, e esse produto ele cai nessa situação. É um produto virtual. Nas opções que eu colocar para o cliente ver, ele não vai pegar. Ele apenas vai ver e tem que acreditar. Entendeu? Sim, aí o Ele que acreditando e vendo, ele vai ver no mundo físico. Ele quer ver. A gente chama de produtos digitais, em que você vai interagir através de interfaces, ou mobile, no celular, ou interfaces web, e a bola da vez é o chamado User Experience, que é você pensar na experiência do usuário. Não é pensar só em como você vai colocar o texto e a imagem, considerando também que a bola da vez agora do momento são os vídeos. Né? É você fazer um vídeo e expressar as coisas através de vídeo. Mas você pensar nessa tela que a pessoa vai fazer a aquisição, pensar na experiência. Não só no que você está mostrando de produto e passando de conceito, mas qual é a experiência que a pessoa está tendo ali. Em encontrar, em escolher, em trocar, em passar o cartão, sei lá, fazer o Pix, devolver essa informação, receber. E uma coisa também importante no digital é você pensar assim, no tete-a-tete, nós somos humanos, então uma insatisfação, a gente tem uma flexibilidade, a gente tem um fair play, um bom vendedor tem seu lugar, né, gente? Quando a gente pega uma pessoa assim, que entende o que a gente quer e luta por a gente lá dentro da empresa e resolve o que tem que resolver, a gente compra o que a gente quer comprar, é muito bom. O que acontece muitas vezes é que a gente gasta o nosso dinheiro e a gente não tem uma boa experiência. Ou não consegue, de fato, comprar o que a gente queria, ou o que era melhor para a gente compra e se arrepende, não funciona direito. No ambiente digital, é uma interface que vai substituir essa pessoa. É uma interface digital. Ela não tem esse fair play. Então, é mais esforço para fazer o que se chama do design de experiência, centrado no humano, na abordagem humana, né? Na experiência do usuário, né? No tal UX, que é a sigla da moda. Tudo é UX, CX, que é Customer Experience, que é a experiência do cliente. As grandes empresas agora, a moda é Head de Customer Experience, que é o cabeça, o líder de experiência do cliente. Estão acabando com os departamentos de marketing, de tudo, e estão criando essa coisa de orientar toda a empresa à experiência do cliente. Não é mais orientar produto, é orientar a experiência como um todo. Isso são os novos tempos. É isso, adequação, E a gente está caminhando agora daqui para frente, não vai ter mais volta isso, né? Quando eu falo adequação, também é daí que vem a nossa grana, né? Então, nada melhor ter esse refino, essas explicações aí, que é muito interessante, porque a senhora expondo aqui, surgiu aqui um produto, né? E aí... Uma possibilidade de uma ideia de produto. Isso. Além das... Que a Qual senhora é o primeiro aqui. passo? Tentar fazer um mínimo protótipo aí e validar, ver se alguém se interessa por ele. Sim. Fazer uma enquete, perguntar isso. Sim. Você compraria isso? O que você acha disso? Perfeito. Tudo Okay. Começa assim, valida, ótimo. Aprende, validar. E itera. Volta com o aprendizado, ajusta o que tem que ajustar e volta para a validação de novo. E assim caminha a humanidade. Perfeito. Obrigado. Fiquei feliz de saber que a experiência está tendo mais valor do que antigamente. Experiência é tudo, né? Tá. Eu ouvi uma vez de um professor me disse assim: a eficiência é o acúmulo de experiência. E eu achei isso fantástico. Eu nunca esqueci essa frase, né? Realmente a experiência tem que ser valorizada. Eu gostei demais de saber disso. Isso, e você traz, com esse conceito de experiência, eu acho que você traz componentes mais humanos, né, para o processo. Que é, de fato, na experiência, a gente se realiza enquanto ser humano, né? Claro.
Eu acho que Suprir eu expectativa. acho que as empresas vão amadurecer bastante com essa nova perspectiva. Espero eu. E os novos tempos também, se a gente parar para ver, a tendência da nossa humanidade é envelhecer, né? Então, usar a experiência é uma coisa que vai fazer parte até do próprio mercado, né? Eu acho que Sim, é sim. fantástico isso. E aí, orientar o nosso negócio ao mercado é entender como é a experiência do nosso mercado, quais são as dores deles, quais são os ganhos. A gente melhora os ganhos e a gente cria analgésico para as dores. É sempre esse raciocínio. A perspectiva não é o que a gente acordou hoje. Eu acordei hoje e me aposentei e estou com a grana que eu vou abrir um negócio. Na verdade, eu estou abrindo um negócio para resolver o meu problema de aposentada. E não é por aí. Eu não estou dando problema para mim. Quando eu decido empreender, eu estou querendo resolver um problema de pessoas e que justifique esse tamanho desse grupo que está disposto a adquirir essa solução, tem que justificar a minha operação. Então, e é o que a gente mais vê, são pessoas decidindo empreender para resolver um problema próprio. E você não sustenta, você não é tamanho de mercado para sustentar você vai fazer uma empresa para você, seu único cliente? Não existe. E você vê o que é os novos tempos, né? Olha o que a gente está vivendo hoje, como é fantástico isso, né? Nós estamos fazendo uma reunião de pessoas que não se conhecem, né? Em prol de um mesmo objetivo e com expertises, né? Que trazem, cada um traz a sua experiência. Olha que fantástico isso. Então, eu acho que realmente é o modelo realmente do futuro, né? Juntar experiências, né? E conseguir... Temos muitos ganhos, né? Não que o presencial não tenha as suas vantagens, mas o digital tem outras vantagens. Nossa, avança, né? Eu acho que, na verdade, a gente vai caminhar para um modelo híbrido, mais digital, mas o presencial vai coexistir, né? Para tudo. Com certeza. Só uma interferenciazinha e uma coisa rápida, só para reforçar. Nesse exato momento que nós estamos conversando sobre essa confluência de conhecimento, de expertises, quando jovem eu tive a oportunidade de morar com os índios. O que é isso? A tribo ficava lá em Itapuã e eu morava lá na Cidade Baixa. Mas só que eles saíam da aldeia para vir trabalhar lá na Cidade Baixa. Essas tribos tinham as suas culturas, mas eu, naquela época, o que eu percebia que existia a hierarquia e o respeito entre eles, e existia uma hierarquia maior, que era com relação de respeito, né? Entre as crianças e os idosos. Então, hoje, a história ela tem um revés. Hoje nós estamos voltando a enxergar que o amadurecimento, a contemplação de vivência da vida é mais importante, né, do que um conhecimento de leitura de uma prática para absorver aquele conhecimento. São coisas distintas. Então, assim, em síntese, eles respeitam os mais velhos, que a gente pode chamar assim, e as crianças, porque foi um deles que mandou uma mensagem para um grupo, né, deles para voltarem, para eles levantarem acampamento para sair daquele local. Eles não acreditaram. Quando chegaram lá, foi um rompimento de uma espécie de uma barragem na natureza, e o rio saiu levando e levou toda a aldeia. E quem tinha dito isso antes foi o senhor, né, o pajé que eles chamam, né, as pessoas mais idosas. Uhum. Então, a gente fala do mundo real e do mundo virtual. Na realidade, o mundo virtual, vira e mexe, ele está copiando, né, o que a natureza nos oferece. Sim, porque e isso é bom, humanos, porque né? também a gente vai vivendo. Mas só isso. Ok, obrigado. É uma
relação humana, né? A gente tem canais diferentes, mas continuamos sendo pessoas, né? Nos relacionando. Somos pessoas. De fato, a gente está lidando com essa troca do dar e do receber. A gente está trocando algum bem, alguma proposta por uma receita, por um valor financeiro. É o equilíbrio do dar e do receber. Se você, de fato, tem valor e tem pessoas que dão valor àquilo, porque não é a gente que diz que algo tem valor. Os outros que dão valor, que criam valor, né? Esse é o ponto. E o raciocínio aqui é o mesmo. A gente dá direito a quem, de fato, tem o direito. E aí, não é a questão de ser presencial, de ser digital que muda. Não muda. Não muda. Não muda. A questão da gente ter a validação do mercado, de ter uma empresa só existe se tem cliente comprando, pagando por aquilo. Ponto. Pode ser um negócio de permuta. Eu não estou pagando com dinheiro, mas estou pagando com outro bem. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Claro que o canal digital vai ter especificidades para funcionar no digital. E o presencial vai ter outras especificidades. E aí cada dinâmica é uma dinâmica. E aí o foco aqui dessa caminhada das startups, que é começar um negócio do zero, que não existe, e que a gente está procurando descobrir qual é o modelo de negócio, isso é inovação muito aberta. A gente começa algo que a gente não sabe o que é esse algo, não sabe como esse algo vai funcionar, não sabe se tem pessoas interessadas nisso, se elas querem pagar por isso, como elas querem pagar, quanto elas dão de valor. A gente começa aceitando a incerteza, que de fato a única coisa certa da vida é a incerteza. Então as metodologias de administração, durante anos, ensinavam a gente a lidar com empresas que já existiam. E não ensinava a começar um negócio do zero, do escuro, do nada, né? E inovar com isso. A gente joga essas teorias todas fora? Não. Porque as startups, em algum momento, elas vão virar empresas. E aí vai precisar de todo esse arcabouço do mundo tradicional, digamos assim. Entendem? Porque uma coisa é você ser uma startup, porque você está à procura de um modelo, você está à procura de algo. E isso é o conceito de startup. Eu tô sendo mentora de um programa. Menina, é um programa intenso, porque eu nunca tinha participado de um programa assim. Geralmente os programas eram assim, voltados para o agro, voltados para fintechs, voltados para a área de saúde. Esse programa não. Cada semana é um segmento diferente. Então, às vezes, eu falo com 10 startups daquele mesmo segmento. E na outra semana é com outro segmento, com outro segmento. Meu Deus, as situações são diversas. Tem sido uma rica experiência. Mas todas têm um eixo central. Está todo mundo no mesmo caminho. E tem muita gente que entra no programa porque já tem um negócio. Ah, mas eu quero escalar meu negócio. Então, assim, isso não são startups. Ele já tem uma pequena empresa, ele já tem um modelo de negócio, ele já tem algo, eles podem até querer inovar a empresa deles, ok? Nada contra, mas dizer que eles naquela operação são startup, não são necessariamente, nem todo negócio é escalável. Eu tenho um slide, não está aqui nessa apresentação, que eu adoro. Eu coloco, assim, de um lado, um motoqueiro de delivery do iFood, e do outro lado eu tenho uma foto de um cara que vende abará na ilha. Aí, quilômetros da ilha de Itaparica, do outro lado sem ser de Itaparica, não tem nada na praia. Você vai para a praia, não tem nada, não vende nada. Esse cara, ele desenvolveu um negócio assim, ele faz os abarás de manhã, acorda cedo, ele põe no isopor, de vários sabores, abará com massa de siri, de bacalhau, com óleo de coco, sem ser com óleo de dendê, de verdura. Ele é muito criativo. Ele faz esse isopor, coloca num triciclo e ele sai pelo triciclo na praia vendendo. E ele vende tanto o abará avulso, cortadinho, como já tem pessoas que fazem uma assinatura. Então, ele já sai com algumas entregas também de delivery programada. Eu acho ele, assim, extremamente... Quando eu conheci ele, eu falei, eu posso tirar uma foto do senhor? Ele não entendeu nada. Eu falei, porque eu dou palestra e tal, e eu queria usar o senhor como exemplo. E eu coloco essas duas fotos no slide e eu digo assim, o iFood é um negócio escalável. O negócio lá de seu Antônio, do abará, ele não vai escalar, é aquilo ali, é a realidade dele, ele é muito feliz fazendo aquilo, e aquilo sustenta ele, ponto, ok? E tá valendo. Então não é porque agora a moda não é... Antigamente a moda
Na época de meu pai, era ter uma banda de música. Todo mundo queria ter uma banda de música. Agora a moda é que todo mundo quer ter uma startup. Ok, a gente até pode brincar disso, mas, de fato, não é disso que a gente está falando. Né? Tudo não é uma startup. Tudo não é uma startup. E a gente vai continuar tendo MEIs, continuar tendo micro, pequenas, médias e grandes empresas. E as startups que dão certo, em algum momento, elas viram empresas. Mas, por exemplo, eu monitoro uma startup que ela já tem 11 anos. Ela não chegou ainda a dar lucro. Ela ainda dá prejuízo. E ela ainda está procurando um modelo, ainda está inovando. Mas ela já tem uma mega operação, já teve investimento 2 vezes. Tem 11 anos. Continua como uma startup. É possível? É possível. Mesmo com a mega operação, mega faturamento, custo como grande empresa, sim. Mas eles ainda estão à procura do modelo. É um nível de inovação, é um jogo pesado de inovação, de muita pesquisa, muita interação, muito teste de experiência do usuário, grande. Então, assim, entende, tudo é possível. E nem tudo é startup. Agora, muita coisa é startup. Tá? Então, assim, fica aí essa reflexão. Vamos lá, então vamos falar agora de maneiras de precificar, né? Precificação fixa, são preços determinados. Você pode tabelar, ter uma tabela por produto, por serviço, por proposta de valor. Você pode ter preços opcionais. Então, você tem um carro com ar, um carro com direção. Você depende das características do carro, da proposta de valor, né? E aí, se você tem uma camada da população que tem mais status, então, você tem mais valor embutido naquele preço. Às vezes, não é nem mais status, mas é um nível de sofisticação nas funções, que não são só funções básicas. Você pode ter preços por segmento de cliente. Aí, o exemplo ali é a meia entrada. Ou depende das características do segmento de cliente, né? Você pode ter uma linha para grávidas exclusiva, né? Por exemplo, preço por volume. Você pode vender a peça de queijo inteira ou queijo fatiado. Essa agora de segmento de cliente, a gente estava falando de iogurte, né? Você tem lá o iogurte com os lactobacilos. É um segmento específico, é um valor agregado. Geralmente, esses iogurtes são mais caros, né? E o volume tem a questão da quantidade, porque eu consigo personalizar o volume que o cliente vai comprar. E você tem, do outro lado dos preços fixos, são os preços dinâmicos, que eles são determinados por variações de mercado. Então, você tem processos de preço de negociação, caso a caso, e aí depende do poder, das habilidades de quem está negociando, o quanto se você vai dar um desconto maior, um desconto menor, o quanto você vai convencer aquele cliente. A variação por disponibilidade. Então, de fato, por exemplo, diárias de hotéis, passagens aéreas, você vai ter... quanto menos disponibilidade eu tenho, mais o valor aumenta, né? Então, por exemplo, se você tem menos passagens disponíveis, as passagens dos últimos lugares vão ficar mais caras, porque você tem mais demanda do que oferta. Variação de mercado, que também tem uma coisa a ver com demanda e oferta, mas está mais ligada a commodities, né? Os grãos, a petróleo, esse preço em mercado futuro, a depender das oscilações de mercado, o preço pode subir, pode descer. Leilões, que são baseados pelo resultado, pela oferta, é muito competitivo, porque um leilão é quem está disposto a pagar pelo quê? Você geralmente coloca um preço mínimo e você cria opções, e tem vários sites agora também, dessa coisa de leilão. Tem um troque permuto, você permuta tudo lá dentro. Um outro, eu me esqueci o nome agora, mas você paga uma assinatura e lá dentro todo mundo que faz parte pode trocar serviços entre si. Né? Você vê que é um clube de assinatura de permuta. Achei isso bastante inovador. Agora, a gente vai assistir um filme sobre como precificar. Eu sugiro a vocês assim, ó, lápis ou caneta e um papel. Anotem. Ou vocês vão anotar as dicas para refletir sobre isso depois, ou se vocês já forem tendo insights, vocês já vão anotando.
tá? Para registrar, para depois vocês trabalharem nisso, porque é um vídeo bem informativo, tem muita conhecimento sobre essa parte de formação de preço de venda. Quais são os seus gastos? E como calcular o seu preço de vendas? Calma, essas e outras informações eu te conto depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Liliane Rocha e esse é o Sebrae Talks, um canal de conteúdo do Sebrae. Um espaço dedicado a você, empresário, que precisa saber mais sobre o mundo dos negócios. O assunto de hoje é a formação do preço de vendas. Você já acompanha nosso canal aqui no YouTube? Ainda não? Então clique aqui e se inscreve no nosso canal. Assista também esse vídeo até o final, viu? Pois você terá acesso a conteúdo bônus. Vamos trabalhar em 4 partes. Conhecer os gastos fixos e variáveis do seu negócio, entender o que é margem de contribuição, calcular o preço de vendas e encontrar o ponto de equilíbrio operacional. Podemos começar? Primeiro vamos conhecer o que são os gastos fixos e variáveis do seu negócio. Ao iniciar uma empresa, buscamos uma atividade com a qual nos identificamos ou dominamos, não é verdade? É comum já colocarmos como prioridade a qualidade do produto ou serviço, mas o sucesso não depende apenas desse fator. É preciso saber controlar o dinheiro do negócio. E aqui precisamos falar de um erro bastante comum: misturar as contas. Separe o que é da empresa e o que é particular. O primeiro passo é organizar essas contas. Trabalhar com a tabela nesse formato permite uma visão geral, mas é preciso mudar de atitude e querer mudar de atitude. Ao preencher essa tabela, você irá perceber que alguns gastos possuem maior frequência do que outros. Os gastos são os recursos relacionados diretamente à produção, à execução de algum serviço e à gestão do negócio. Estes gastos podem ser separados entre custos e despesas. Consideramos como custos os recursos envolvidos diretamente na produção de um bem ou na realização de algum serviço. Já as despesas são os recursos utilizados na gestão do empreendimento. Está mais ligado lá com as questões administrativas. E aí temos os gastos variáveis e os gastos fixos. Veja como referência essa tabela. Alguns gastos repetem-se todos os meses, como, por exemplo, o aluguel. Outros são esporádicos, a exemplo, a reposição de estoque. Os gastos fixos são os que existem mesmo que nenhum produto ou serviço seja comercializado em um determinado período. Já os variáveis são os gastos que só existem caso ocorra a produção e a comercialização de produto ou de algum serviço. Compreenda que os gastos fixos são do empreendimento e não dos produtos ou serviços. Cuidado! Os gastos fixos não podem ficar tão altos a ponto de inviabilizar o seu negócio. Mas vamos em frente. Agora vamos entender o que é margem de contribuição. Cada empresário quer fechar o mês com as contas em dias, não é verdade? Mas para que isso aconteça, é preciso ter dinheiro para cobrir os custos fixos e variáveis do seu negócio. Esse dinheiro é o resultado de como o empresário administra o seu negócio, de modo que a cada mês você tem uma margem de contribuição que é obtida com a venda do seu produto ou serviço. Mas por que esse nome margem de contribuição? A explicação é bem simples. Margem, porque é a diferença entre o valor da venda e os valores das despesas e custos fixos específicos dessa venda. Contribuição, porque representa enquanto o valor das vendas contribui para o pagamento das despesas fixas e também para gerar o lucro. O termo margem de contribuição tem um significado igual ao termo ganho bruto sobre as vendas. Isso indica o quanto sobra das vendas para que a empresa possa pagar as suas despesas fixas e gerar o tão sonhado lucro. Para encontrar a margem de contribuição, faça a seguinte conta. Margem de contribuição é igual ao valor das vendas menos os custos variáveis mais as despesas variáveis. Por isso é tão importante saber por quanto você comprou a matéria-prima para fazer o seu produto ou realizar o seu serviço. Além de saber por quanto seus concorrentes estão vendendo este mesmo produto, para você não cair no risco de repente, lá oferecer um produto ou abaixo do mercado ou acima do valor de mercado. Bom, já falamos sobre conhecer os gastos fixos e variáveis do seu negócio e entender o que é margem de contribuição, certo? Então é hora de explicar como calcular o seu preço de vendas. Vamos a um exemplo prático. José vende doces, cada doce custa R$2. As embalagens custam 20 centavos, dando um gasto total de R$2,20. Caso queira uma margem de contribuição de 30% sobre o valor da venda, deve-se calcular o preço de vendas, que aqui é R$2,20, dividir ele pelo valor que é 100% menos 30%, que é o valor da margem de contribuição, e multiplicar por 100, que é onde nós teremos o nosso valor percentual. Então, a conta ficará da seguinte forma. Preço de vendas, R$2,20 dividido por, abre parênteses,
100% menos 30%, que é o valor que você deseja ter de margem de contribuição, vezes 100, que é o valor percentual. Logo, teremos um valor de venda de R$ 3,14. Diante disso, José deve vender cada doce por R$ 3,14. A margem do valor que calculamos aqui é de 94 centavos, que corresponde a 30% do valor da venda. Para formar o preço de vendas, utilizamos somente os gastos variáveis para cada produto ou serviço e uma margem desejada sobre essa mesma venda. Mas fique atento, nem sempre a margem que você quer é o que se pode praticar. Existe uma outra ferramenta para calcular o preço de venda dos produtos, que tem seus preços iguais. Chama-se markup. Esse é o método de precificação com base no custo. Dessa forma, você pode trabalhar com mais de um markup por produto, dependendo do lucro a ser estimado. Para calcular o markup é simples. Divide-se o preço de venda pelo valor do produto. Vamos usar o mesmo exemplo do José. Se o preço de vendas do doce comercializado pelo José é de R$ 3,14, o valor de aquisição com o produto foi de R$ 2,20, teremos R$ 3,14 dividido por R$ 2,20, o que dá 1,43, que equivale a 43%. Pronto! Agora que você já aprendeu a calcular o preço de vendas, pode refletir se ele está adequado ou não à realidade de mercado. Se o seu preço está diferente do preço dos concorrentes, existem algumas explicações. Os valores pagos aos fornecedores podem ser maiores ou menores. A margem que você estabeleceu para o produto pode estar muito alta ou muito baixa. A qualidade do produto ou serviço pode ser diferente da do seu concorrente. Pode ser também que o seu concorrente tenha realizado uma venda em grande quantidade, e isso pode gerar impacto no preço que ele pratica. Outra questão pode ser o valor das embalagens, ou ainda a percepção que o cliente tem do valor dos seus produtos ou serviços. O peso da marca importa. Está gostando das dicas? Aproveite e deixe o seu like. Mas vamos continuar. Agora que você já sabe como se calcula a margem de contribuição e o markup, podemos seguir em frente. É hora de encontrar o ponto de equilíbrio. Se você já calculou o preço de venda do seu produto, conhece a margem média praticada e sabe seus gastos fixos, é importante estimar quanto deve vender para não ficar no prejuízo. Você tem que gerar em suas vendas a margem de contribuição suficiente para cobrir os gastos fixos do seu negócio. Essa margem de contribuição deve permitir a cobertura de suas despesas, de modo que haja um empate. Calcular o ponto de equilíbrio operacional é muito importante e vai lhe ajudar a ser vigilante em relação às suas margens e aos seus gastos fixos. Quando seus gastos fixos são muito altos, você precisa vender muito mais para que seu negócio empate. É importante saber também que, quanto maior a margem de contribuição, menor é o volume de vendas que você precisa para chegar ao equilíbrio. Para exemplificar, vamos supor que José tenha R$ 500 de gastos fixos, com aluguel, luz e transportes no mês. Quantos doces ele precisaria vender para pagar todos os seus custos? Como a margem de contribuição de cada doce vendido é de 94 centavos, como a gente calculou antes, para que ele pague os custos fixos e empate o negócio, ou seja, alcance o ponto de equilíbrio, ele precisaria vender 531 doces, o que equivale a um faturamento de aproximadamente R$ 1.667. Portanto, José só começará a alcançar o tão sonhado lucro a partir deste número. É importante reforçar que, caso haja elevação nos custos, você precisará analisar novamente esses números. Você pode utilizar uma tabela operacional como essa. Coloque os gastos fixos do seu empreendimento. Agora, divida o valor dos gastos fixos pela margem de contribuição que você já encontrou. Qual foi o resultado? Agora, multiplique o valor encontrado por 100. O resultado é igual ao ponto de equilíbrio operacional do seu negócio. Para finalizar, vou mostrar como calcular o seu lucro. É bastante simples. A soma das vendas totais menos o total de gastos variáveis é igual à margem ou sobra total. Subtrai os gastos fixos e você encontrará o valor do seu lucro. Ao conhecer seus gastos fixos e variáveis e estipulando a margem que deseja, você conseguirá formar o preço de vendas e poderá buscar negociações com fornecedores para comprar por menos, por exemplo. Procurar outros fornecedores com preços mais atrativos. Também diminuir a sua margem quando o cliente quiser comprar uma quantidade maior, sem ter prejuízo, lógico. Calcular quanto irá precisar faturar por mês para empatar, sabendo sua margem média. A partir daí, toda a margem gerada será seu lucro. Acha que acabou? Aqui na descrição do vídeo, além de todas as tabelas citadas, você ainda tem acesso a um conteúdo exclusivo. É muito bom, viu? Basta clicar no link aqui
na descrição e aproveitar mais do que o Sebrae tem para te oferecer. Se você ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Deixe aqui nos comentários e responderemos todas elas. Quer mais conteúdo empresarial feito por quem mais entende do assunto? É simples. Assine o nosso canal, que sempre tem vídeo novo para você. Até a próxima! Então, olha lá o nome do vídeo. Quem quiser depois assistir, está no YouTube, no canal Sebrae Talks. Como calcular o preço de venda do produto e serviço. E o que é que vamos em frente, né? Respirar e amarrar os conceitos importantes, né? Tudo começa por separar gastos pessoais dos gastos da empresa. E aí, olhar os gastos da empresa, do seu modelo de negócio. Ter bem claro quais são a diferença dos custos de produção e despesas de gestão. Quais são os custos fixos e os custos variáveis por produto, né? Ou por fonte de geração de receita. E aí você calcular a margem de contribuição, que é quanto cada fonte dessa de geração de receita vai contribuir para pagar os seus custos fixos. E não só pagar os custos fixos, porque aí você só atinge o ponto de equilíbrio, e depois do ponto de equilíbrio, então, é você começar a ter ganho financeiro, você ter lucro. Nem sempre a margem que a gente deseja ter é o que se pode praticar, porque às vezes você tem no mercado concorrentes, ou a própria percepção que o cliente dá de valor não vai pagar por aquilo que você está querendo cobrar. Então, você precisa se adequar, negociar com os fornecedores, ajustar algum componente para tornar isso viável. Tem que gerar uma margem que pague as despesas fixas. Quanto maior a margem, menor o volume necessário para pagar as despesas fixas e chegar ao ponto de equilíbrio. Então, esse o raciocínio, né? Que se você tem R$500 de custo fixo, você, pela margem que você tem em cada produto, você vê a quantidade de itens que é a sua meta mínima para você ter um faturamento que garanta o seu ponto de equilíbrio. Então, para você não ter prejuízo e falir, no mínimo, a sua meta para validar o seu modelo de negócio é como você atinge o ponto de equilíbrio e como você passa dele para começar a gerar lucro, porque o negócio só se valida se ele der resultado financeiro. E aí é preciso ter uma previsão do volume estimado de vendas totais, né? Uma conta, isso que você faz pelo tamanho do mercado que você estima. Ou pode ser uma meta, e aí você vai testar, ver se consegue atingir essa meta ou não. É uma forma também de validação, mas toda validação, quando a gente chega nesse ponto de validar o modelo, é uma validação financeira. Tudo vai terminar em algum momento numa validação financeira, para você saber se o modelo de negócio é negócio ou não. E aí você precisa conhecer os custos variáveis por fonte de receita, você precisa conhecer os gastos fixos e monitorar o resultado e a viabilidade do futuro negócio. Antes de eu passar o filme da Pipoca do Valdir, algum comentário sobre essa questão da precificação? Precificação é um tema árido, mas é um tema necessário, porque senão ele pode colocar por água abaixo todo o nosso esforço, né, de entender segmento de cliente, de gerar proposta de valor, de fazer um trabalho de comunicação, de ter os canais de vendas, de desenvolver uma capacidade operacional, de ter a atividade de um negócio e depois o modelo não se validar, porque você pode não se pagar. E aí você gasta uma energia enorme, tem todo um trabalho e o negócio não se sustenta, né? E uma questão chave para isso é a precificação. Porque é onde tudo se resume. Todas as informações vão se finalizar nessa questão do preço e no quanto você tem que tracionar de gente comprando aquilo, para você validar se você vai pagar o custo daquele produto ou daquele serviço individual, pagar o custo fixo, que são das despesas compartilhadas, e gerar, além disso, um resultado financeiro. Né? Então, assim, tem que ter uma visão financeira.
Para aqueles que têm uma equipe e estão desenvolvendo isso, e não tem na equipe ninguém com esse tino financeiro, vocês precisam desenvolver essa competência, esse olhar. Porque o objetivo de uma empresa é dar dinheiro, é dar lucro. E isso passa por uma dimensão financeira. Não é uma questão só operacional, da capacidade de desenvolver uma tecnologia, um diferencial, não é só a capacidade comercial de vender isso, mas é onde esse lado direito, que é o lado que traciona o mercado, se encontra com o lado esquerdo operacional. E aí é nessa transação que o preço surge. Porque o preço é onde entra o custo, né? É onde entra o valor que vem da receita, do quanto o mercado paga e absorve aquilo. E o preço é onde esses dois lados se encontram, porque é onde tudo vai acontecer. É onde tudo vai acontecer. E precisa-se fazer esses cálculos. Não dá para ficar no achômetro. Ok? Se não temos comentários, posso ir adiante no vídeo da pipoca do Valdir? Então, vamos. Oi, bom dia. Tudo bem? É só salgada que você quer, né, vizinha? Só salgada. Bastante bacon, né? Se não for na sacolinha, você perde o direito do chorinho. Olha só, vizinha, seu kit higiênico pôr na sacolinha, tá bom? Ah, então tá, obrigada. Depois que você me pagar, eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 pra você passar na mão, tá bom? Não, tá bom. Olha só. Ai, que beleza. Obrigada. Beleza. Obrigado a você, tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens essa que ninguém oferece. Aqui na pipoca do Valdir, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois deste processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses. Ai, é uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa. E a higiene dele é muito bonita, sabe? Eu tô na cidade, eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui, mas isso nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado. Saúde e bom negócio. Obrigado. Tudo de bom para a senhora. Hoje a pipoca do Valdir tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. Porque a gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou aqui, fez o kit higiênico contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit higiene a gente aproveita fazer a divulgação de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho. É claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim não perder o meu freguês por causa do colesterol alto, eu resolvi mudar o óleo que eu trabalhava antes com óleo de soja. E hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola e, mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. São inovações que a gente vem fazendo e que, na verdade, são pequenos detalhes, mas que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão Fidelidade, que a cada 5 pacotes de pipoca, o freguês
ganha um. Então, sempre que meu freguês chega para pegar sua pipoca de cortesia, para mim é um motivo de festa, porque eu tenho a certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel a mim. Aí eu tenho um processo aí que no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes, tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvia imprimir os dias da semana nos meus uniformes, o meu freguês ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei, né? A minha primeira vez que eu andei de avião, fui para Fortaleza a trabalho, então a pipoca tem realizado sonhos meus também, que imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra, ganhar dinheiro, voar, se hospedar num hotel 5 estrelas, coisa que nunca passou pela minha cabeça, e ganhar dinheiro. Muito bom, né? O bom empreendedor, para mim, hoje, é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo. E é claro, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje, aqui no meu carrinho de pipocas, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no Anel Central, você vai encontrar carrinho de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, vende-se muitas outras coisas junto com a pipoca. Mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é aquele que faz o que gosta e que não pode desviar o foco do que está fazendo, porque se você começar a tirar para todos os lados, não vai chegar em lugar algum, porque o que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo. Pois é, eu gosto muito desse exemplo aí do seu Valdir, porque não é um exemplo desse mundo digital, de tecnologia, dessas inovações, mas é do mundo real, e ele tem posicionamento, ele estuda o público-alvo, ele procura atender, ele compreende as dores, ele gera solução, ele faz inovação, pequenas melhorias, ele aperfeiçoa, ele gera valor no negócio, né? Então, assim, são muitas lições que o seu Valdir dá para a gente, como ele também foca o negócio dele, ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe que problema ele... E no final de tudo, ainda acha a cereja do bolo, como ele diversifica as fontes de receita. Porque agora ele viaja, ele faz palestra. Quando é que ele imaginou que isso ia acontecer? E a pipoca está levando ele a expandir o negócio dele, a diversificar, né? Então, assim, fica aí o convite meu e do seu Luiz para perguntar para vocês hoje, para finalizar, assim, o que é que te inspira, né? O que é que te move nesse mundo? Porque isso vai fazer uma diferença enorme em como você empreende seu negócio, ou o quanto você vai se dedicar, né, em solucionar essas dores que, de alguma forma, você se identifica. Porque cada pessoa tem um olhar no mundo, e olha para um determinado segmento, olha para um determinado problema, assim, que quer resolver. Né? Então, o caminho eu acho que é para dentro, né? Para descobrir o que é que nos inspira. E aí a gente vai fazer as coisas com mais propósito, com mais compromisso, com mais engajamento, com mais significado. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade. Essa é a minha mensagem de hoje. Joia, Eliana, como sempre, é um prazer ter você por aqui, viu? Muito obrigada pela sua palestra. E semana que vem a gente se vê de novo com a última palestra, dessa vez é sobre pitch, né? Vai ser muito importante essa palestra para vocês. Mas antes de vocês saírem, por favor, fiquem aí que eu tenho alguns recados para dar.
Como vocês perceberam lá no grupo, eu deixei rolando uma listinha para confirmar quem vai apresentar o pitch do Demo Day. Como vocês sabem, o Demo Day vai ser ao vivo, né? O pitch vai durar 5 minutos e serão 15 minutos de consideração de banca. Então, vai ser todo mundo junto, né? Um pitch após o outro e as considerações da banca. E eu preciso saber quem realmente vai apresentar o pitch, porque a gente tem várias startups aí, umas são mais participativas, outras menos, então eu quero saber quem realmente vai participar para eu poder montar o cronograma com os horários de participação de apresentação de cada equipe e enviar para vocês e enviar também para a banca. Aline? Oi. Você pode fazer assim também. Os primeiros que te responderem, para gerar uma competição e para eles te responderem rápido, a gente pode disponibilizar uma oportunidade de fazer o pitch aqui na palestra semana que vem e ter um feedback. Olha aí a oportunidade que a Liana está trazendo para vocês. E o segundo recado é justamente sobre isso, né? O Garoa vai estar abrindo um momento aí para vocês agendarem com a equipe do Garoa e apresentarem o pitch de vocês para a equipe do Garoa, para a gente poder dar alguns feedbacks, algumas melhorias. Eu sei que a oficina de pitch é só semana que vem, mas eu sei também que tem equipes que já estão preparando os seus pitches muito bem. Então, a gente deixa aberto aí no dia 13 e 14, 20 e 21, a gente vai lançar os horários para vocês agendarem, para apresentar o pitch para a gente poder dar um feedback para vocês antes de vocês apresentarem para a banca. A banca está muito interessada nos projetos de vocês, né? Eu já passei um relatório assim por cima de como é que estão as equipes. O pessoal está bem interessado nas ideias. Então, é importante vocês apresentarem um bom pitch, né? Não adianta ter a cura para o câncer se vocês não souberem apresentar, venderem um peixe de vocês. E agora a Liana está abrindo também essa oportunidade para quem quiser apresentar aí o pitch semana que vem na oficina. Isso. Aí você me diz, Aline, só para organizar o tempo, né? Porque o pitch vai ser 5 minutos? Isso. O pitch Pronto. vai ser 5 minutos. Aí você me avisa quem foram os candidatos para eu me organizar junto com o conteúdo. Certinho, sem problemas. Gente, uma boa noite. Boa noite. Espero vocês. Boa sorte. Tchau, Aline. Boa noite. Gente, e o último recado que eu gostaria de passar para vocês é em relação à mentoria, né? Vocês viram que a gente sempre tem 2 mentores fixos, que é a Tati e o Genivaldo, e geralmente o terceiro mentor dá uma variada, né? O terceiro mentor dessa semana, ele não tem muita vivência de Calendly, então ele não soube mexer lá no Calendly. Ele passou para mim já os links do Meet, das oficinas, dos horários dele, né? Então, eu vou precisar que vocês passem para mim os horários que vocês desejam fazer a mentoria com esse mentor, para eu encaminhar o link para vocês, né? Então, não adianta eu disponibilizar todos os links e várias startups ao mesmo tempo entrarem no mesmo link, no mesmo horário, vai virar uma bagunça. Então, eu vou disponibilizar os horários deles lá, e quem tiver interesse em tal horário, fala comigo, que eu passo o link. Eu digo se aquele horário vai estar disponível, e se tiver, eu já passo o link para vocês, o link direto da mentoria. Fechado, gente? Amanhã eu estou passando o link da mentoria para vocês, e também estou colocando uma oficina lá na Tinker. E lembrando mais uma vez que o Garoa está aqui sempre para tirar algumas dúvidas de vocês, se vocês precisarem fazer alguma reunião com a gente para tirar algumas dúvidas, ter alguns esclarecimentos, algumas pontes de contato com alguns dos nossos parceiros, a gente está à disposição. E é isso, gente. Até sábado. Sábado tem mentoria, e eu vejo vocês agora, semana que vem, mas eu estou sempre também pelo grupo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.